Olá, meus queridos. Nós estamos no 29º domingo do tempo comum. Nosso ano litúrgico está quase acabando. É o ano litúrgico A, dedicado ao Evangelho de Mateus, não é verdade? E hoje a liturgia nos propõe mais um evangelho sensacional de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que eu escolhi para este domingo é o seguinte: não dar aos homens o que é de Deus. Vou repetir: não dar aos homens o que é de Deus. Após uma série de palavras violentas com que Jesus acusou os líderes espirituais do povo de serem ladrões e assassinos, ladrões porque se apoderaram do povo e assassinos porque usaram a violência contra os enviados de Deus, há agora um contra-ataque por parte destes mesmos líderes religiosos, os quais, porém, enfrentam um problema: a popularidade de Jesus. Jesus é seguido por muita gente, por uma multidão. Então eles precisam desacreditá-lo para prendê-lo e matá-lo. Desacreditá-lo. O evangelho que lemos é o capítulo 22 de Mateus, versículo de 15 a 21. É o primeiro de uma série de ataques com os quais os líderes religiosos, os líderes espirituais, tentarão desacreditar Jesus. Prepararão armadilhas para difamá-lo e desacreditá-lo perante as pessoas. Então comecemos a ler esse texto. Capítulo 22 de Mateus, versículo 15. Já aparece aí na sua telinha. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Em grego, no início desse versículo, encontramos a expressão então. Não está aqui nesse texto português, brasileiro, mas tem no grego então. Esse então relaciona esse episódio, que está começando agora, àquela denúncia que Jesus fez com a parábola dos convidados do casamento que recusaram esse convite, sempre por motivos de interesse. A conveniência é o que determina as ações dos líderes religiosos. Então, os fariseus foram embora e fizeram um plano. Esta expressão, fazer um plano, nos evangelhos, sempre tem um significado negativo, de uma espécie de conspiração contra Jesus. Como fica evidente aqui, para apanhar Jesus em alguma palavra. Está claro? Capítulo agora 22, versículo 16, primeira parte. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Portanto, agora há, como eu já disse, uma série de armadilhas preparadas para Jesus, mas das quais ele se sairá muito bem. Inclusive, também armando armadilhas aos seus acusadores. Aqui há uma surpresa: a presença de herodianos, de partidários de Herodes, junto com os discípulos dos fariseus. Os fariseus e os herodianos se odiavam, porque os herodianos eram do partido de Herodes Antipas, o qual era um rei fantoche, inventado pelos romanos. E os fariseus odiavam esse rei. Havia grande inimizade entre eles, mas agora enfrentam um perigo comum. Jesus é perigoso tanto para os fariseus quanto para os herodianos. Então eles se unem para eliminá-lo. Prossigamos, versículo 16, segunda parte. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Mestre, prestemos atenção a este título, mestre. No Evangelho de Mateus, ele está sempre na boca dos adversários de Jesus ou daqueles que lhes são hostis, mas faz parte daquela linguagem curial, usada para suavizar o que querem dizer. E prosseguem: ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros. Esta afirmação é correta, é verdadeira. Por isso, reconhece que Jesus afirma o caminho de Deus segundo a verdade. Mas por quê? O contrário é que, por outro lado, Jesus os acusou de que tudo o que fazem é para serem admirados. Essa é a diferença. Tudo o que os fariseus fazem é para serem glorificados, para serem aplaudidos. Tudo o que Jesus faz não é para a sua própria conveniência e glória,
mas para a conveniência do bem do ser humano. Essa é a grande diferença. Quando se coloca o valor do ser humano como princípio absoluto, que regula a nossa existência, não se olha para ninguém, não se importa com a opinião das pessoas. É o que se passa com Jesus. Prossigamos agora lendo o capítulo 22 de Mateus, versículo 17. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? E aqui está a armadilha. Ele se dirige a Jesus usando o termo do imperativo. Então não é um pedido que estão fazendo, mas uma imposição. O que era o tributo a César? Desde que um procurador romano foi nomeado para a Judéia, no ano 6 depois de Cristo, havia impostos para todos, homens e mulheres dos 12 aos 65 anos de idade. A pergunta é tendenciosa. Por quê? Porque justamente por causa do pagamento desse tributo, houve muitas revoltas. Basta pensar no famoso Judas, o Galileu, que se rebelou contra esse imposto a César, aos romanos. Pois bem, a pergunta é uma armadilha, porque lhe questionam se é lícito ou não pagar o tributo a César. Não esqueçamos que estamos dentro da área do templo. Desse modo, se Jesus responde essa pergunta com um simples sim ou não, ele se prejudica, ele se condena. Porque se Jesus disser sim, é lícito pagar tributo a César, ele vai contra a lei dos judeus, segundo a qual o único Senhor do povo, o único reconhecido como tal, é Deus. Se ao contrário, Jesus diz, não paguemos esse imposto, então mostra-se um subversivo, um rebelde, como Judas, o Galileu. E estamos dentro do templo, a guardas, e Jesus pode ser preso imediatamente, segundo a sua resposta. Portanto, a resposta de Jesus será prejudicial, de qualquer forma. Aqui está a armadilha. Assim, os fariseus e herodianos prepararam essa armadilha para Jesus. Ele, por sua vez, preparou também uma armadilha para eles. Vamos ver. Leamos agora os versículos 18 a 19. Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. A queima-roupa, Jesus pede a moeda com a qual se pagava o imposto a César. E eles lhe deram um denário. Mas no templo era terminantemente proibido trazer moedas romanas. Porque segundo a lei judaica, expressa no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, e também no capítulo 4, versículos de 15 a 20, é proibido fazer qualquer figura humana, confeccionar qualquer imagem humana. Portanto, no lugar mais sagrado de Jerusalém, o templo, era absolutamente proibido trazer moedas, e principalmente moedas romanas, que tivessem efígies humanas ou imagens humanas. Na entrada do templo havia inclusive cambistas que trocavam moedas romanas por moedas permitidas naquele local. Mas o interesse, esta é a queixa que o evangelista faz, é o verdadeiro Deus desses fariseus. Eles que são obcecados pela ideia do puro e do impuro, que são meticulosos, que são escrupulosos, quando se trata de dinheiro, são tão sutis. Porque no templo, no lugar mais sagrado, carregam uma moeda que aos olhos da religião é considerada impura. Mas, por interesse próprio, por conveniência, eles passam por cima de tudo isso. Eles têm essa moeda no bolso e apresentam essa moeda para Jesus. Vamos agora aos versículos 20 ao 21a, a primeira parte do versículo 21. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Aqui está então a armadilha de Jesus, quando ingenuamente lhe apresentam um denário, essa moeda romana. Na verdade, o denário romano trazia de um lado a imagem de Tibério, com a inscrição César, filho do divino Augusto, pontífice máximo. E no verso, a moeda trazia a mãe do imperador, representada como a deusa da paz,
você vai ver essa imagem agora aí na sua tela. Você deve estar já vendo essa imagem dessa moeda. Portanto, essa moeda continha duas figuras humanas que estavam representadas nela. Essa moeda, então, não podia estar no templo e muito menos na posse de um fariseu. Imagine vocês. Vejamos agora o versículo 21b ao 22. Jesus, então, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Perguntaram se era lícito pagar ou não. Jesus não responde se é lícito pagar ou não. Usa outro verbo, que é dar, ou melhor, restituir, devolver. É como se Jesus lhes dissesse: se não quereis o domínio dele, não deveis usar os benefícios dele. Então esse dinheiro não é vosso, devolvei-o a César. Mas aquilo que Jesus diz em seguida é aonde o evangelista quer chegar. E a Deus o que é de Deus. O que é que eles devem restituir para Deus? E que é de Deus? Na parábola dos vinhateiros assassinos, no capítulo 21 de Mateus, versículos de 33 a 44, Jesus fez menção aos líderes religiosos e aos líderes espirituais, que por interesse tomaram posse da vinha do Senhor, colocaram-se entre Deus e o povo, impondo as suas tradições, as suas leis, escondendo e obscurecendo o amor de Deus pelo seu povo. Portanto, o que Jesus, no fundo, está dizendo é que, por um lado, deve-se desconhecer o senhorio de César, mas restituir aquele de Deus, o senhorio de Deus, que foi usurpado, retirado pelos fariseus. A essas palavras, comenta o evangelista, no versículo 22, logo em seguida, que não está no texto de hoje: ficaram estupefatos, maravilhados, e deixando-o, foram-se embora. Eles vão embora, mas para retornar depois. De fato, voltarão com um deles, com um perito, com um doutor da lei. É o que se verá no capítulo 22 de Mateus, versículos de 34 a 40. E esta é apenas a série de ataques contra Jesus que os fariseus, herodianos, saduceus e doutores da lei farão. Pois bem, após esta ajuda que nos deu a reflexão de Frei Alberto Matti, faço eu as minhas considerações pessoais. E começo citando como uma epígrafe este pensamento que é de autoria de Bertrand Russell, famoso matemático, filósofo e historiador britânico. Diz Bertrand Russell: a humanidade tem dupla moral, uma que prega, mas não pratica, outra que pratica, mas não prega. Tudo em excesso faz mal. Disso todos nós sabemos. No entanto, quando se trata de fé, de religião, parece que não aplicamos essa máxima de sabedoria. Em nome de normas, costumes e tradições religiosas, já se cometeu e segue-se cometendo muitos exageros, muitas barbaridades. Por exemplo, guerras, violência, machismo, misoginia, intolerâncias, discriminações, autoflagelação, sacrifícios penosíssimos e muitas outras ações fruto do fanatismo com que se vive a fé em Deus. Por detrás de toda pessoa fanática, exageradamente religiosa, esconde-se alguém aprisionado em suas próprias convicções e crenças. Alguém que divide o mundo somente em dois lados: os que pensam e agem como eu e os outros que são diferentes de mim e não possuem as mesmas ideias que eu. Portanto, eles são os meus inimigos. Esse é o pensamento simplista do fanático. Existe eu e os que estão contra mim. No fundo, essa pessoa se fecha em suas convicções absolutistas e inquestionáveis, para não ter que lidar com a sua própria fragilidade. É exatamente isso que constatamos no Evangelho deste domingo. Ou seja, dois grupos com posições radicais se unem para derrubar Jesus, cujas ideias, mas sobretudo práticas, contrariavam e questionavam o modo de vida deles.
Estamos falando dos fariseus, que achavam que por serem homens religiosos, fervorosos, podiam decidir pelos outros em nome de Deus. Inclusive, os fariseus eram contrários ao pagamento do tributo ao César, título que se dava aos imperadores romanos, pois somente a Deus, na realidade, ao templo, se deveria pagar impostos. E o outro grupo que se une aos fariseus são os herodianos. Eram os partidários do vice-rei Herodes Antipas, o qual gerenciava a Judeia em nome do imperador romano. Esses, aliás, os herodianos, eram favoráveis ao imposto ao César, uma vez que a autoridade de seu chefe provinha de Roma. A conveniência une os hipócritas. Apesar de divergirem sobre a legitimidade de se pagar o imposto aos romanos, convergiam em eliminar Jesus, uma vez que sua vivência e atitudes os incomodavam. Isso mesmo. Com sua resposta, devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus reafirma a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Somente Deus é o Senhor do universo. Isso é o mesmo que afirmar, abre aspas, não deis a nenhum César o que somente é de Deus, isto é, a vida de seus filhos. Fecha aspas. Ora, era isso justamente o que faziam Herodes Antipas e seus partidários, ao compactuarem com o imperialismo romano na Judéia. Eis a hipocrisia. Por outro lado, os fariseus que desejavam e aparentavam ser tão religiosos, ortodoxos, zelosos pela tradição e os bons costumes, estavam com uma moeda romana, o denário, em seus bolsos. Justamente em um local sagrado, o Templo de Jerusalém, onde somente Deus poderia ser adorado e onde imagem alguma poderia estar presente. Por conveniência e interesse próprio, infringiam a lei que tanto diziam defender e preservar. Portanto, tomemos cuidado para não perdermos nosso tempo e nossas vidas na observância de algumas práticas e tradições religiosas secundárias, esquecendo-nos do principal, daquilo que conta de verdade para Cristo, que é a dedicação e a luta pela justiça e implantação do reino de Deus neste mundo. E agora eu convido você a rezar comigo estas belas palavras que foram compostas por Frei Carlos Mesters, que é carmelita de origem holandesa, mas radicado no Brasil há muitos anos. Rezemos juntos. Já está aparecendo aí para você também. Pai, obrigado por dar-me a presença de seu Filho Jesus nas palavras luminosas deste Evangelho. Obrigado por me fazer ouvir sua voz, por abrir meus olhos para reconhecê-lo. Obrigado por me colocar em seu caminho, para segui-lo e entrar em sua casa. Obrigado porque posso habitar com ele, nele e porque ele contigo está em mim. Obrigado por mais uma vez ter me chamado, fazendo nova a minha vida. Faz de mim, por favor, um instrumento do teu amor, que eu nunca pare de anunciar o Cristo que vem, que eu não me envergonhe, não me feche, não me apague, mas me torne cada vez mais feliz para levar a Ele e a Ti os irmãos que me fazes encontrar todos os dias. Amém. Muito obrigado a você, querido irmão e irmã, que nos acompanhou em mais este final de semana meditando o Santo Evangelho. Até o próximo final de semana, sempre aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis.